o dono da barbearia, ele é um empresário, né? O empresário ele tem que ser remunerado pelo trabalho dele como empresário, como o gestor do negócio. E caso ele faça também o serviço de barbeiro, ele vai ter uma segunda remuneração que é a comissão do barbeiro, assim como aquele colega dele que trabalha do lado, no regime ali de parceiro, né, de microempreendedor. De 40 a 60, né? A comissão ela vai depender dos números que forem analisados no negócio. Não existe uma regra que deva ser paga 40% em todo o salão ou 50%. Isso é um ótimo raciocínio. Como é que o cara, depois de que você terminar esse raciocínio, mas como que ele vai estabelecer no salão dele? Qual é a porcentagem? Então, se ele pega 40, se ele pega 50 ou se ele pega, que eu acho desumano, pegar 60. Eu acho que tem que ser 50, 40, às vezes até 30. Então, depende da... Não existe uma regra absoluta que se aplique a todos os salões, todas as barbearias do Brasil. Cada negócio é único. Isso deduz do que gira. Então, você precisa entender os números do negócio e aquilo que viabiliza a operação. Porque para alguns salões, algumas barbearias, talvez pagar 30% seja o ponto de equilíbrio ali que vai gerar riqueza para o barbeiro e que vai gerar riqueza para a empresa. Uhum. Outras situações, talvez você tenha que fazer 40, 60, 35, 65, vai depender muito dos números do negócio. Mas essa decisão do percentual da comissão, ela só pode ser tomada depois que você fizer o planejamento das suas contas, conhecendo primeiro o custo do seu negócio. E o custo, que você tinha me perguntado antes, era que a gente... do custo de como é que do Prolabore. Do Prolabore. Então, o custo, né? Qualquer negócio, qualquer empresa, a estrutura de custos de qualquer empresa, seja uma barbearia, seja uma fábrica de foguete, seja um supermercado, qualquer tipo de empresa, o custo ele é composto por dois tipos de custo. Existe o custo fixo e existe o custo variável. Qual que é a diferença deles? O custo fixo, uma forma fácil de você entender o que é o custo fixo é você imaginar que a sua barbearia vai ficar fechada o mês inteiro. Não vai entrar nenhum cliente, eu vou montar a barbearia, ficar ali dentro, não vai entrar ninguém. Tudo que você for pagar ali é seu custo fixo. Então, o aluguel, a conta de água, a conta de luz, a internet, o Prolabore, que é o salário do dono. Se não entrar ninguém, você vai ter que gastar dinheiro para sobreviver na sua vida particular, pagar o aluguel da sua casa, a escola dos seus filhos, supermercado, então você tem que ter... As contas fixas. Essas são as contas fixas. Tem várias outras, né? Então, por exemplo, contador... Não, mas aí eu achava que, por exemplo, a variável entra, por exemplo, se o cara abriu lá e ele financiou as cadeiras e tudo mais, isso entra como a variável ou entra como fixo? Isso é um investimento, né? Mas vamos imaginar que ele financiou e vai pagar em 24 meses, por exemplo. Isso, porque cadeira de barbeiro é bem cara. Né? Então ele pode pagar em 24 meses. Durante esses 24 meses, isso vai fazer parte do custo fixo da empresa, porque todo mês ele vai ter que pagar esta parcela. Né? Então é uma forma de você... na composição do preço, né, que o preço ele vai ser o custo fixo, mais o custo variável e mais a sua margem de contribuição. Esse valor do investimento ele tem que ser agregado nesse custo fixo, porque ele vai ter que pagar isso ao longo desse período. Né? Então, a composição do preço do serviço ela começa inicialmente pela estrutura do custo fixo. Você tem que dimensionar ali todas as continhas que vão compor o seu custo fixo. E por incrível que pareça, né, quando uma pergunta que eu faço ali nos cursos, né, quanto custa um corte de cabelo? Né? Geralmente o dono da barbearia ele fala assim, não custa nada para mim, porque sou eu mesmo que corto, sou eu só, minha comissão. Né? E na verdade não é, porque para que ele possa cortar o cabelo, ele precisa ter um imóvel, então ele vai pagar aluguel, ele precisa ter uma luz, ele precisa ter água, ar-condicionado muitas vezes. O ar-condicionado, a limpeza, o cafezinho, o IPTU, o condomínio. Então você vai colocando ali a assinatura às vezes, de uma TV a cabo que está passando, um Spotify, o salário da recepcionista quando tiver, o papel higiênico do banheiro vai entrar no custo fixo do negócio dele. Então são dezenas de contas que vão fazer parte desse custo fixo. Você precisa colocar isso um a um e ter ali no final, né, a sua estrutura de custo fixo. Por que é importante você saber isso? Porque é o custo que você vai ter que pagar para a sua empresa existir. Né? Se não entrar nenhum cliente, eu vou ter que pagar todo aquele custo fixo. Não vou fugir, eu tenho que pagar aquilo. Tem que pagar, não vai ter jeito. Você vai ter que pôr a mão no seu bolso e colocar esse dinheiro ali para honrar os compromissos da barbearia. Então esse é o primeiro ponto, definir o custo fixo. Paralelo a isso,
existe um outro tipo de custo, que é o custo variável. O que é o custo variável? É aquele custo que vai existir somente quando você prestar um serviço. Então, por exemplo, quando entrar um cliente lá e for cortar um cabelo, você vai gastar o shampoo, que você vai lavar o cabelo do seu cliente, você vai gastar a gola higiênica, você vai gastar uma lâmina para fazer a finalização, uma pomada. Você vai gastar ali alguns... Gel, essas coisas. Gel, né? alguns insumos, né, que vão fazer parte da prestação de serviço. Só que esse custo você só vai ter quando você realizar o serviço. Se você não entrar nenhum cliente, você não vai gastar. Você não vai gastar. Nada disso. Um outro custo variável importante, a comissão do barbeiro. Né? O barbeiro que trabalha ali como parceiro, ele está ganhando uma comissão. Você só vai pagar essa comissão se realizar o serviço. E mesmo que seja você o barbeiro, você também precisa ser remunerado pelo trabalho de barbeiro. Né? Então, o dono do negócio ele vai ter uma remuneração pela gestão da empresa, que vai entrar no prolabore como custo fixo, e ele vai ter uma remuneração como barbeiro, que é a comissão. Então, uma parte da remuneração dele é custo fixo e uma parte da remuneração é custo variável. E tudo isso precisa estar ali na composição. E aí ele faz essa conta e aí ele vai dividir pelos clientes? Então aí também tem esse controle? Sim. Então aí como que vai acontecer? A composição. Primeiro a gente está fazendo o controle de custo, que é o que é custo fixo e o que é custo variável. Além disso, o custo variável ele envolve algumas contas que às vezes você nem percebe. Por exemplo, a tarifa de maquininha. Você paga ali... Como assim, tarifa de maquininha? Taxa de cartão, por exemplo. Ah, maquininha de cartão! Tá vendo? Eu também não, eu ia deixar passar. E, por exemplo, a maquininha do cartão... De crédito, débito, ainda você paga mais para você receber antes, para antecipado. Então, a maquininha do cartão ela tem tanto custo fixo como custo variável. Olha que loucura. Por exemplo, se você alugar a maquininha, sim, tem algumas operadoras lá que cobram o aluguel da maquininha. Isso. R$30, R$50. Pelo valor que é circulado, né, nela? Não, então, tem algumas que cobram um aluguel. Né? Então, vamos imaginar, você paga ali R$80 de aluguel de maquininha. Como é um custo fixo, você vai pagar, independente de vender qualquer coisa, ela vai entrar no custo fixo. Uma outra conta do custo fixo, a taxa de manutenção da conta corrente. O banco às vezes cobra lá R$80. Custo fixo. Você da vai conta pagar. PJ, né? Da conta de pessoa jurídica. Então, pegando lá de novo o caso da maquininha, né? O custo fixo dela é R$80, mas você tem custo variável também, porque cada transação que você passa no cartão, ele vai te cobrar ali 2%, 3%. Então, isso é um custo variável. Então, o corte, por exemplo, se o cara cobrar R$50 um corte de cabelo, na verdade ele tá ganhando uns R$47, R$45 por causa da maquininha. É isso? Se ganhar tudo isso, tava excelente. Não, né? eu tô deixando aqui fazendo uma caricatura de exemplo. Então, e ele não percebe isso. Não percebe. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu, o cara cobra R$50 aqui para facilitar a conta. Isso. E a maquininha cobre 2%, vai que é uma taxa baixa. É taxa baixa. Você vai pagar R$1 a cada transação, passada de cartão. Passada de cartão. Vai ficar R$1 lá no banco, ele só vai te devolver 49. Então, é um custo variável. Isso se for no débito. Porque se for no crédito... Vai ser mais ainda. Vai ser maior. É 3,50 por transação. Exatamente. E se você quiser antecipar algumas maquininhas, você paga um pouco mais. Por isso que eu dei esse exemplo do 50 e ganha 47. Exatamente. 45. Você fala, 45 pau? Então, você vê como o dinheiro ele vai evaporando ao longo do caminho, né? Se você não tivesse controle, você não percebe isso. No final do mês você trabalha e não sobra dinheiro. Né? Por isso que é importante ter esse controle. Então, o custo variável. Feito isso, você precisa avaliar a percepção de valor que o seu cliente tem. Porque as pessoas elas analisam aquilo que elas estão comprando de acordo com o benefício que ele traz para si. Então, para algumas pessoas, o corte de cabelo ele tem a função, ali um benefício funcional, de deixar o cabelo curto. Né? Para outros tipos de consumidor, ele tem outros atributos, como, por exemplo, o ambiente da barbearia, do cara ir lá dar uma relaxada, o cara ir lá trocar uma ideia com o barbeiro, ou encontrar os amigos. É a experiência. A experiência. Ou, por exemplo, para alguns clientes, pessoas assim, muito atarefadas e tal, fazer um corte com um agendamento, com um horário marcado, que ele chegue lá e seja atendido exatamente no horário marcado, é muito valioso, porque às vezes o tempo do cara é muito escasso. Então ele se dispõe a pagar mais caro para ter aquela precisão no atendimento. Né? Então, cada tipo de consumidor ele tem uma necessidade. Alguns, né, o barbeiro, por exemplo, uma barbearia de periferia, o pessoal gosta de um corte mais ousado, mais estiloso. Isso, mais diferente. Porque o cabelo... Que leva um tempo maior, às vezes. Mas olha que interessante, ele leva um tempo maior, né, porque ele requer ali uma descoloração, né, um acabamento mais cuidadoso, mas aquele cliente às vezes não está disposto a pagar um alto valor por esse corte. Entendeu?
Porque para ele é importante o cabelo diferenciado, mas ele não tem orçamento disponível para gastar muito. Então, a percepção de valor daquele cliente é limitada ao orçamento dele. Enquanto que para outros públicos, você pega um público de alta renda, um executivo, um cara que tem ali a agenda muito apertada, ele se dispõe a pagar um valor alto por um corte simples, que o barbeiro vai executar ali de forma simples até, né? Mas porque ele está avaliando outros atributos que não são necessariamente o corte de cabelo. Vai ser o ambiente, vai ser a comodidade de ter um estacionamento, de ter um ar-condicionado, de ter um café expresso, vai ser... Às vezes a cerveja dele. A cerveja às vezes ele nem quer, porque ele está às vezes no intervalo de uma reunião e outra, né? Mas enfim, esse exemplo que eu estou dando, né, é um cliente que ele não vai estar ele vai valorizar outros atributos que não necessariamente o corte de cabelo. É a comodidade, a praticidade, a confiança que ele vai ser atendido no horário, sim, a conversa com o barbeiro, às vezes de um cara que saiba falar na mesma linguagem dele. Às vezes até o network, cara. Quando ele chega lá, senta, para esperar 3 minutos do horário dele, tem outra pessoa sentada do lado que pode agregar também. Pode agregar para ele, exatamente. Às vezes a questão da privacidade, o cara quer um ambiente reservado. Então, né, esse cara ele se dispõe a pagar mais por esses outros atributos que não são o corte de cabelo, diferente daquele outro público que está muito focado no corte de cabelo. No resultado, só quer cortar e ir embora. Exatamente. Então, entendendo isso, né, qual que é a percepção de valor que o seu cliente percebe do seu serviço, você determina ali até onde você pode chegar na sua precificação. Porém, você tem que analisar simultaneamente os seus custos, porque você pode ter, por exemplo, uma percepção de valor de R$50, por exemplo, e se você tem uma formação de custo de R$60. Então, vai inviabilizar o seu negócio. O que você vai precisar fazer? Equilibrar os seus custos, reduzir os custos, ou, às vezes, procurar um público diferente que possa pagar um pouco mais para que você possa entregar aquele valor que você pretende entregar, né? Não adianta você oferecer para o seu cliente uma proposta de valor superior à capacidade de pagamento dele. Tá? Então, muitas vezes a barbearia ela coloca ali muitas coisas legais, vou colocar uma mesa de sinuca, uma cerveja. Eu costumo dizer que a galera faz uma Las Vegetização. Eles viram Las Vegas para entregar nada. O dono da barbearia ele produz tudo isso porque a barbearia acaba virando o xodó do cara. Mas às vezes o cliente não está disposto a pagar por esse investimento todo. Fala galera, gostaram do conteúdo? Então para você receber mais informações que nem essa, você tem que se inscrever. Então se inscreve aqui no canal, badala o sininho para você receber todas as informações antes de todo mundo, curte, dá aquele joinha legalzão, compartilha com seus amigos e outra, comenta aqui embaixo, eu quero saber quem é você. Valeu!